Olá! Hoje a gente vai mergulhar na história de uma das figuras mais complexas e, sem dúvida, controversas do Brasil, o educador Paulo Freire. É um nome que, ao mesmo tempo, gera uma admiração imensa pelo mundo afora e ataques ferozes aqui, no próprio país dele. E para começar, vamos direto para o olho do furacão com essa frase do Olavo de Carvalho, que foi um dos críticos mais influentes do Freire. Essa citação, ela já resume bem a intensidade da briga e dá o pontapé inicial perfeito para a gente entender a profundidade desse debate. Então, a questão que vai guiar nossa análise é dupla. Primeiro, quem foi esse homem? E segundo, por que a filosofia de educação dele virou uma linha de frente numa verdadeira guerra cultural aqui no Brasil? É exatamente isso que a gente vai tentar desvendar. Ok, vamos lá. Para entender toda essa controvérsia, a primeira coisa é entender a ideia central do Freire. Uma ideia que foi, e ainda é, considerada por muita gente como algo perigoso. O Freire fez uma crítica, demolidora, ao que ele batizou de educação bancária. A imagem é a seguinte: o professor deposita o conhecimento na cabeça dos alunos, que são passivos, como se fossem cofres vazios, sabe? Contra isso, ele propôs a educação dialógica. Aqui, a relação é horizontal. O conhecimento é construído junto, por todo mundo. E a meta muda completamente. Não é mais a domesticação, é a libertação. E como é que isso funcionava na prática? Bom, em vez daquela sala de aula tradicional, super hierárquica, o Freire imaginou os círculos de cultura. Nesses espaços, a ideia era que a interação e a participação fossem de igual para igual. Era o jeito de quebrar aquela lógica de que o professor é a única autoridade ali dentro. E aqui está o ponto crucial, o conceito de conscientização. Isso não é só ter consciência de alguma coisa, não. É um processo bem mais profundo. É quando a pessoa deixa de aceitar a realidade dela de forma passiva e passa a entender criticamente as estruturas de poder que a cercam. E, mais importante, ela percebe que pode transformar essas estruturas. E essa ideia toda não ficou só na teoria, não. Ela foi testada num experimento que não só mudou a história do Brasil, mas que também selou o destino do próprio Paulo Freire. 40 horas. Guarda esse número. Esse foi o tempo que levou, lá no famoso experimento de Angicos, em 1963, para que 300 trabalhadores rurais aprendessem a ler e a escrever. 300, imagina o espanto! O resultado foi tão impressionante que chamou a atenção do mundo inteiro. Mas como eles conseguiram isso tão rápido? O método partia de palavras geradoras, palavras que faziam parte do dia a dia dos alunos. Por exemplo, tijolo. Primeiro, o grupo aprendia a ler a palavra. Logo em seguida, começava o debate sobre o significado social dela. Quem trabalha com tijolo? Quem ganha com esse trabalho? Isso mostra de forma brilhante a ideia do Freire. Ler a palavra era uma coisa só com ler o mundo. O sucesso em Angicos foi tão grande, tão explosivo, que em vez de ser comemorado por todo mundo, foi visto como uma ameaça existencial pelas elites da época. E isso deu início a um efeito dominó político que não parou mais. Para a gente entender o tamanho dessa ameaça, é preciso olhar para a lei da época. A regra era clara: analfabeto não vota. O resultado? Milhões de trabalhadores rurais ficavam totalmente fora do processo político. O plano do Freire, que pretendia alfabetizar 20 milhões de adultos, não estava só ensinando a ler. Estava, na prática, criando milhões de novos eleitores e, mais, eleitores com consciência crítica. A reação foi imediata e foi implacável. Olha só a cronologia. Em janeiro de 64, o Plano Nacional é lançado. Pouco mais de 2 meses depois, em março, vem o golpe militar. E uma das primeiras coisas que o novo regime fez foi o quê? Cancelar o programa e prender o criador dele. As consequências para o Freire foram pesadíssimas. 72 dias de prisão e depois 16 anos de exílio. A acusação oficial? Subversão. Ou seja, para o regime dar poder e voz aos mais pobres era, por definição, um ato subversivo. Mas a perseguição a essas ideias não acabou com o fim da ditadura, de jeito nenhum. Ela só se transformou, se adaptou, mudando a linguagem para se encaixar na guerra cultural dos nossos dias. E o que é realmente interessante aqui é ver como a estratégia de ataque continua. Se na ditadura a acusação era de subversão comunista, hoje o termo é doutrinação marxista. Se antes falavam em politização dos analfabetos, hoje se fala em criação de alunos de esquerda. A roupagem mudou, mas a lógica por trás da acusação, ela continua impressionantemente parecida. Nessa campanha mais recente, alguns personagens são centrais. O próprio Olavo de Carvalho, que sistematicamente tentava desqualificar o Freire,
O movimento Escola Sem Partido, que usava a figura do Freire como um espantalho, o professor doutrinador para justificar a censura em sala de aula, e, claro, várias figuras políticas que transformaram Freire num bode expiatório muito conveniente para as falhas estruturais da educação brasileira. Tudo isso leva a gente para uma questão muito mais profunda. Essa guerra toda em torno do nome do Freire é, na verdade, uma batalha sobre qual é o propósito final da educação numa sociedade. No fundo, o que a gente tem são duas visões que se opõem. De um lado, uma educação para a cidadania crítica, que quer formar gente capaz de analisar e transformar a sociedade. Do outro, uma educação para a empregabilidade dócil, que foca em treinar mão de obra com habilidades técnicas, mas que seja politicamente passiva. É libertação contra conformidade. Dentro dessa segunda lógica, a campanha contra o Freire é parte de um projeto maior. Um projeto para garantir que a escola produza o que as fontes chamam de capital humano alienado. O que é isso? É aquele trabalhador que é super eficiente na sua função, mas que não questiona as estruturas sociais nem a distribuição da riqueza que ele mesmo ajuda a gerar. E aqui, a gente chega numa ironia gigantesca. Enquanto Paulo Freire é um dos pensadores mais citados e celebrados em universidades no mundo todo, de Harvard a Estocolmo, aqui no Brasil ele é alvo de uma campanha sistemática de difamação. Essa diferença gritante só mostra como os ataques por aqui são muito mais políticos do que pedagógicos. Essa frase do próprio Freire talvez seja o melhor resumo do centro da filosofia dele. A ideia de que a educação é o caminho para que aqueles que foram silenciados pela história possam finalmente dizer a sua própria palavra, se tornarem os protagonistas das suas próprias vidas. E a gente termina com a pergunta que, no fim das contas, está no centro de todo esse conflito. A batalha em torno de Paulo Freire nos força a questionar. Afinal, para que serve a educação? Ela deve ser uma ferramenta para a gente se conformar com o mundo como ele é? Ou deve ser uma prática que nos dá as ferramentas para transformar esse mundo? A resposta para essa pergunta define não só o futuro da sala de aula, mas o futuro da própria democracia.